Olá e bem-vindos ao canal Passagens Bíblicas. Hoje, vamos embarcar em uma fascinante jornada da Torre de Babel, uma história repleta de mistérios. Baseada no relato bíblico do livro do Gênesis, essa narrativa aborda a construção de uma torre gigantesca, a confusão das línguas e a dispersão dos povos. Prepare-se para uma exploração profunda que atravessa crenças, mitos, história e muito mais. Fique conosco e descubra como a Torre de Babel moldou nossa compreensão do mundo e nossa diversidade linguística. A história da Torre de Babel encontra-se no capítulo 11 do livro do Gênesis, nos versículos de 1 a 9. Este relato vem logo após a descrição do dilúvio e da Arca de Noé. Naquele tempo, toda a humanidade falava uma única língua e usava as mesmas palavras. Unificados por uma linguagem comum, os homens decidiram construir uma cidade com uma torre que chegasse até os céus. Eles acreditavam que essa obra monumental os impediria de se dispersar pelo mundo, mantendo-os unidos e poderosos. O local escolhido para esta ambiciosa construção foi a planície de Sinar, uma região histórica que corresponde à antiga Mesopotâmia, no atual Iraque. A decisão de construir uma torre tão alta que tocasse o céu refletia o desejo humano de se igualar aos deuses, alcançando a imortalidade e a fama eterna. A cidade de Babel, que mais tarde seria conhecida como Babilônia, rapidamente se tornou um símbolo de poder e inovação tecnológica. Os construtores usavam tijolos em vez de pedras e betume como argamassa, uma técnica avançada para a época. Essa abordagem permitiu a construção de estruturas maiores e mais resistentes. A torre em si representava um desafio à ordem divina. Sua construção não era apenas uma obra de engenharia, mas também uma expressão de orgulho e autossuficiência. Os habitantes de Babel estavam determinados a fazer um nome para si mesmos, criando uma obra que perduraria por gerações e serviria como um centro de unidade e poder humano. Deus observou a arrogância dos construtores da torre e decidiu intervir. Em Gênesis 11, 5 a 7, lemos que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Então, disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a língua um do outro. Assim, Deus confundiu a linguagem dos homens, de modo que eles não podiam mais se entender. Incapazes de comunicar-se, os construtores foram forçados a abandonar a construção da torre e se dispersaram por toda a terra, formando diferentes nações e culturas. A dispersão dos povos resultante da confusão das línguas levou ao surgimento das diversas nações que conhecemos hoje. Cada grupo levou consigo fragmentos de suas tradições, crenças e conhecimentos, resultando na rica tapeçaria de culturas e línguas que compõem a humanidade. A dispersão não foi apenas geográfica, mas também cultural e linguística. À medida que os povos se espalharam, desenvolveram suas próprias línguas e dialetos, cada um com características únicas. Essa diversidade linguística é um dos aspectos mais fascinantes da história humana, e tudo começou com a confusão das línguas na Torre de Babel. Além do relato bíblico, a história da Torre de Babel encontra ecos em diversas tradições e mitologias ao redor do mundo. Na Mesopotâmia, por exemplo, encontramos zigurates, que são templos em forma de torre construídos para adorar os deuses. O mais famoso desses zigurates é o Etemenanki, dedicado ao deus Marduk na antiga Babilônia. Embora não seja a Torre de Babel em si, o Etemenanki pode ter servido de inspiração para o mito. A história também aparece em textos apócrifos e tradições judaicas, como o Talmud, que oferece mais detalhes sobre os motivos e as consequências da construção da torre. Em algumas dessas narrativas, os construtores da torre são vistos como tentando escapar de um novo dilúvio, enquanto em outras, a torre é descrita como um meio de alcançar o céu e desafiar diretamente a autoridade divina. A Torre de Babel é frequentemente interpretada como uma lição sobre os perigos do orgulho e da ambição desmedida. Na teologia cristã, ela é vista como um exemplo de rebelião contra Deus, que resulta em consequências severas. A confusão das línguas é interpretada como um ato de misericórdia divina, evitando que a humanidade se perdesse completamente em sua própria arrogância. Filosoficamente, a história pode ser vista como uma reflexão sobre a natureza da comunicação e da colaboração humana. A linguagem é uma ferramenta poderosa que une as pessoas, mas também pode ser uma barreira significativa quando não há entendimento mútuo. A diversidade linguística resultante da confusão de Babel destaca a necessidade de empatia e compreensão na comunicação entre diferentes culturas. O mito da Torre de Babel deixou um legado duradouro na cultura popular. Ele é frequentemente referenciado em literatura, arte, cinema e música.
A imagem da torre inacabada e a ideia de uma linguagem universal perdida continuam a inspirar e provocar reflexões sobre a unidade e a diversidade humanas. Na era moderna, a história de Babel é particularmente relevante em um mundo globalizado, onde a comunicação transcultural é crucial. Projetos como a criação de línguas artificiais, como o Esperanto, e a busca por traduções automáticas perfeitas são, de certa forma, tentativas de reverter a confusão de Babel e restaurar uma forma de unidade linguística. Ao concluir nossa exploração da Torre de Babel, somos convidados a refletir sobre seu significado duradouro. Esta é uma história sobre os limites da ambição humana, a importância da humildade e o poder da comunicação. Ela nos lembra que, embora possamos buscar a grandeza, devemos sempre reconhecer nossas limitações e a necessidade de colaboração e compreensão mútua. Em um mundo onde a diversidade linguística e cultural é uma realidade, a história de Babel nos ensina a valorizar as diferenças e a trabalhar juntos para superar as barreiras de comunicação. Que possamos aprender com os erros do passado e construir um futuro onde todas as vozes sejam ouvidas e todas as culturas sejam celebradas. Obrigado por nos acompanhar nesta profunda exploração da Torre de Babel. Esperamos que você tenha encontrado esta jornada informativa e inspiradora. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal Passagens Bíblicas, curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos. Até a próxima aventura.